Boa noite a todos. Às 19 horas, conforme previsto no edital de convocação número 15 de 2026, inicia-se a primeira chamada para verificação do quórum para a abertura da quarta reunião ordinária do Conselho Municipal da cidade de Penha, com cidade. Solicito ao secretário que realize a chamada dos conselheiros titulares presentes. Patrick. Presente. Leandro, que hoje fala, presente. Everaldo. Presente. Jonathan. Presente. Adriano. Presente. E Ângelo Piazena, Júnior. Presente. Não havendo quórum na primeira chamada, conforme parágrafo 3º do artigo 5º do Regimento Interno, aguardaremos o prazo regimental de 15 minutos para a realização da segunda chamada.
Imagina isso aí. Eu vou copiar do Adriano aqui. Sindip? Voltou para Sindip. Voltou à origem. Não sei. Ai, que bom então. Porque ele tinha antes. Ah, certo. Ah, então. Tem que agradecer o vizinho então? Sim, no fim foi um. Agradecer. Não se incomoda e ele dobrou o salário. Ai, que bom. A praia dele.
Dando continuidade à reunião ordinária, informo que após a primeira chamada realizada às 19 horas, não houve quórum suficiente para a instalação da reunião. Transcorrido o prazo regimental, procedemos à segunda chamada realizada nesse momento e constata-se a presença de quórum suficiente. Portanto, declaro oficialmente aberta a quarta reunião ordinária do Concidade. Passando a ordem do dia, peço ao secretário que proceda com a leitura do edital de convocação da presente reunião. Oi. Pessoal, boa noite. Edital número 15, 2026, convocação da quarta reunião ordinária. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 7º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, parágrafo 1º, 3º e 4º do Regimento Interno, aprovado através do Decreto Municipal número 194/2008, convoca os integrantes do Conselho Municipal da cidade, mandato 2025 a 2028, e convida seus respectivos suplentes para a reunião ordinária no dia 11 de agosto de 2026, com a primeira chamada prevista para as 19 horas, no plenário expediente Tenente Milton Fonseca, na sede da Câmara de Vereadores de Penha. Cito a Avenida Eugênio Krause, número 94, Centro, Penha, Santa Catarina. Ordem do dia. 1. Abertura da reunião e leitura do edital de convocação. 2. Aprovação da ata da terceira reunião ordinária com cidade, convocada através do edital número 13 de 2026, realizada no dia 28 de maio de 2026. 3. Dar ciências aos conselheiros do edital número 14 de 2026, referente à publicação do RIV do Residencial NP-SPE Limitada, CNPJ 58-186-238/1000-33, do protocolo UNDOC 3.869 de 2026, publicado no Diário Oficial na edição 5.197, no dia 22/7 de 2026. Item número 4, apresentação do relatório dos lançamentos das taxas da outorga onerosa do direito de construir no município de Penha. E o item número 5, assuntos gerais. Passando ao segundo assunto da ordem do dia, que trata da aprovação da ata da terceira reunião ordinária do Concidade, realizada dia 28 de maio de 2026. Informo que a ata foi previamente encaminhada aos conselheiros e conselheiras para conhecimento e análise, razão pela qual se dispensa sua leitura. Pergunto ao plenário se há alguma manifestação, correção, ressalvas quanto ao conteúdo da ata. Não havendo manifestações, coloco a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, por gentileza, se manifestem. Declaro a ata da terceira reunião ordinária aprovada. Dando continuidade à pauta, passamos agora ao ponto 3 da ordem do dia, para dar ciência aos conselheiros do edital número 14 de 2026, referente à publicação do RIV do Residencial NP-SPE Limitada, protocolo UNDOC 3869/2026. Foi publicado no Diário Oficial do Município de Santa Catarina em 22 de julho de 2026. O plenário fica, portanto, devidamente cientificado. Na sequência, no ponto 4, a apresentação do relatório dos lançamentos das taxas de outorga onerosa do direito de construir no município de Penha. Passo então a palavra ao secretário do Conselho. Bem, pessoal, como eu havia prometido na última reunião ordinária que tivemos, eu fiz uma relação aqui de todas as taxas de outorga onerosas que foram lançadas e vão ser lançadas, né? Desde a primeira, que foi ali o Marco Blue Construtora Limitada, até a última que nós temos. Ali nas colunas finais ali, nós temos a situação, por exemplo, Torre Del Mar, que é do Marco Blue, quitado, valor de R$1.003.000, 1.003.336,05. Depois nós temos ali uma que está em cobrança, 82.900. Temos mais duas quitadas ali da Vetter, uma no valor de 2.200.000, a outra 1.666.000, ali, né, todos podem acompanhar. E a partir do número 5 são valores que nós estamos lançando, né? Eu estou na parte do termo de lançamento ali, que é o edifício Corá, que é da Hype, depois tem o 6, que é da Rogref, depois o 7 Ruga, né? Tem vários empreendimentos ali.
Desculpa, esse número 7 aqui é aquele que está sob suspensão liminar, é aquele na armação ali, que tem aquela discussão na Justiça Federal. Então, aqui, lá no final, né, até para nós otimizarmos aqui, lá no final nós temos valores. Valor pago, R$ 4.889.000. Valor em aberto, que eu estou levantando lá, esse 82.902. E o valor que vai ser lançado nessa leva aqui agora é R$ 48.340.598. Note também, os senhores, que nós temos aqui na antepenúltima coluna, tem ali a situação. Então, nós temos ali o projeto em análise. São aqueles empreendimentos que passaram pelo Concidade aqui, foram aprovados pelo Concidade, porém estão ou em análise ou na CEPLAN ou no IMAP. Então, nós temos 13 empreendimentos que estão aguardando a emissão do alvará de licença para posterior ter o lançamento. Eu aproveitei que eu comecei a fazer esse levantamento aqui, eu pedi novamente para a contabilidade, secretário, até aproveitar que o secretário está aqui, nosso secretário de Fazenda, pedi todos os extratos novamente, desde 2018, para fazer mais uma conferência detalhada, porque eu notei uma discrepância, eu até conversei com o Adriano lá do nosso setor, porque nós temos a lei, nós temos um decreto de 2019 que se chama taxa de regularização onerosa, que é uma taxa que é cobrada para os imóveis existentes para regularizar o alvará de construção. E essa taxa entrou também junto com a taxa onerosa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa conta eu acho que ficou um pouco para cima por causa dessa taxa, que é fonte zero, que pode ser aplicada em qualquer lugar das contas públicas, que não precisa ir para essa conta específica da ortoga onerosa. E eu vou ter que achar essa diferença, porque pelo lançamento nos alvará, com as informações do alvará que eu tenho, o valor é esse que está exposto e pago aqui, ó, esse 4.882 mais 82 mil ali. Então, isso eu vou continuar esse levantamento para achar certinho essa diferença, para você ter um valor exato disso. Né? Bacana. Só lembrando também que nas últimas reuniões ordinárias também já apresentamos os extratos bancários, né, conselheiro? E aonde foram aplicados os recursos da outrora lançados e pagos. São esses 4 aqui, né? E eu penso assim, eu acho que a grande controvérsia aqui é que a taxa, que a ortoga onerosa, ela começou, a lei é de 2018. Só que o grande problema é o seguinte, quando era aquele percentual de 50%, nós não tivemos nenhuma empresa que quis, naquele momento, fazer uso da ortoga onerosa. Né? Começou a ser feito depois que foi lançado a lei em 2022, né? 20, é isso? 22, né, Geraldo? 21. 21, né? 21, que é julho de 21, que ele muda o índice de aproveitamento 5 para 7. Isso, ali começou. Mas foi corrigido em 24 ou 23? Não, a partir de janeiro, 2,24, coeficiente de apresentação e o fator. O fator de FP planejamento. 0,2, Na verdade, o fator de planejamento ali, que era 0,5 e foi alterado para 0,2, 0,05. Não, era 0,5 e foi corrigido para 0,2. 0,20, né? 0,20. Que é 20%. E antes era 50%, né? Falar em percentual. Né? Mas eu vou continuar isso porque eu estou fazendo um levantamento lá de ISS das construtoras, isso vai acabar vindo para mim também E fico à disposição de qualquer conselheiro do conselho, que se quiser mais documentos a gente vai buscar. E estou aberto a questionamentos. Tendo em vista a presença do secretário de Planejamento, abro a palavra inicialmente a ele, se quiser fazer uso, para complementar ou alguma colocação. Então, como o Leandro apresentou, né, são dados previsionados, né, de recebimento. Há alguns a serem lançados ainda, boa parte deles a serem lançados. Então, eu acho que de forma geral é isso. Acho que a gente pode abrir a discussão e debater esse assunto, caso queiram. E nos assuntos gerais eu tenho outras pautas também a gente discutir e apresentar a vocês também.
Mais algum conselheiro? Eu Conselheiro gostaria de manifestar. Primeiro, parabéns, Leandro, né? Parabenizo ele pelo teu esforço. Parabéns ao presidente do conselho também, que finalmente, aí nessa minha carreira de conselheiro de concidade, eu fico feliz de ver um documento desse aqui, né? Então, eu fico bastante feliz que a gente tem bastante recurso realmente para aplicar no município, né? Aqui está tudo incluído desde 2019, né, Leandro? Porque eu vejo que tem um lapso de tempo de 2019 para 2021. Mas Sim. está tudo lançado, né? Justamente aquele lapso onde houve onde as empresas não se interessaram em pagar o outorga pelo valor que era. Se nós pegar hoje, se nós trouxermos, eu acho que o Adriano, eu acho que depois vai debater esse ponto, depois ele vai mostrar a não atratividade que é a nossa outorga hoje. Mas eu deixo para ele que ele está mais técnico do que eu nesse ponto. Certo. Mas, de qualquer maneira, legalmente, né, quando tem alvará de construção, eles são obrigados a obedecer à legislação vigente, né? Então, não acatar ou não, né, não faz sentido, digamos assim, né? Mas tudo bem, eu acho que isso é bastante importante a gente saber. Esse lançar, ele vai começar a ser pago? O que é o lançar, só para me esclarecer? Lançar é lançar no sistema para, de fato, gerar a cobrança. O pagamento já é outra condicionante, né? Certo. Tipo, hoje a nossa legislação ela é um pouco aberta quanto a isso, e isso é um dos pontos que eu acho que a gente precisa debater aqui no Concidade para, de fato, melhorar e trazer atratividade para o incorporador também, né? Que é um ponto que, de fato, eu vou discutir lá nos assuntos gerais. Porque hoje, né, nós temos esse valor, mas nós não temos uma garantia e uma previsibilidade de recebimento. Tem um valor a ser lançado, uma garantia de previsibilidade a gente não tem. Mas tem uma legalidade, né? Tem uma legislação que cabe a uma cobrança judicial, tem né? uma legislação, mas em tese ela obriga o incorporador a entrar com recurso minimamente lá na quitação do habite. Até lá ele tem que estar com o valor quitado. Certo. Bom, mas aí eu acho que a Procuradoria do município vai assumir a responsabilidade e vai, né, validar essa questão da cobrança ou não, né, a negociação, né? Eu acho que o município vai ter essa maturidade de agir de maneira legal, né, e dar direito à defesa, é claro, da pessoa, né, do empreendedor. Eu fico satisfeito, né? Eu acho que agora o próximo passo talvez seria a gente agilizar o Fundurb para tentar fazer a gestão desse recurso, né? E acho que mais ainda, talvez a gente caminhar para a Câmara de Vereadores a mudança da legislação para aplicar em outros, que não seja, né, para fins de habitação, né, social, né? Esse é um ponto do assunto geral também que eu anotei. Que aí eu acho que é outro ponto que a gente pode também avançar para realmente fazer um bom uso desse recurso. Exato. Mais algum ponto? Opa, desculpa. Não, por enquanto estou satisfeito, né, e na expectativa realmente aí de lançar, né? E, bom, eu acho que isso também é o planejamento, não sei se é a obra, né? Porque tem uma lei municipal aí que o vereador Ferrão fez, né? Que da placa. Da placa, né? Então, isso eu acho que é legal tanto para o empreendedor quanto para a sociedade civil saber que o empreendedor tem um compromisso, tem uma responsabilidade, né? E realmente ele está contribuindo também para o município, né? Obviamente, né? O empreendimento também dele ganha com isso, né? Exato. Ainda mais se nós pudermos fazer uma aplicação local desse recurso, né? Tá bom, obrigado. Perfeito. Mais algum conselheiro? Não? Tudo bem. Então, abro a palavra para os assuntos gerais. Tem que ler aquele ofício. Sim, solicitou ao secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos. Certo, eu recebi o ofício 01/2026 do gabinete do secretário do Planejamento, endereçado ao presidente do Conselho Municipal da cidade, o qual, vou ler, né? A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano no município de Penha, no exercício de suas atribuições institucionais e considerando as competências atribuídas ao Conselho Municipal da cidade, pela Lei Municipal 2201 de 2008 e pelo regimento interno aprovado pelo Decreto 194 de 2008, vem respeitosamente, por meio deste, encaminhada a apreciação deste Conselho, proposta de resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de área destinada a atividades comerciais e de prestação de serviços em determinados empreendimentos residenciais multifamiliar, conforme minuta em anexo. Vou ler a minuta da proposta de resolução.
É uma resolução que já foi, no mandato passado, né? Ela já foi tramitada e aprovada para esse Conselho, né? Nessa também, né, Vedato? Ou não? Nessa não, não, entendeu, né? Dispõe sobre a obrigatoriedade de previsão de área destinada a atividades comerciais e prestação de serviços em empreendimentos residenciais multifamiliares nas áreas que especifica e dá outras providências. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Penha, com cidade, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal número 2201 e Regimento Interno, aprovado pelo Decreto número 194 de 2 de julho de 2028 e, considerando as competências atribuídas ao Conselho Municipal da cidade, com a cidade de Penha pela legislação municipal vigente, considerando a necessidade de promover a adequada integração entre o uso residencial e as atividades comerciais, entre as atividades de comércio e prestação de serviços, especialmente nos eixos estruturantes e nas principais vias urbanas do município, considerando a importância da diversificação de uso como instrumento de qualificação do espaço urbano, de incentivo à vitalidade das fachadas térreas e da ampliação da oferta de comércio e serviços de proximidade, considerando as deliberações aprovadas pelo plenário do Conselho Municipal da cidade em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2026, conforme registrado em ata, resolve. Artigo 1º. Esta resolução estabelece critério para a obrigatoriedade de previsão de área destinada ao exercício de atividades comerciais e de prestação de serviços no pavimento térreo dos empreendimentos residenciais multifamiliar enquadrados nas condições estabelecidas nessa resolução. Parágrafo único. Para os fins dessa resolução, considera-se sala comercial a unidade autônoma ou espaço individualizado destinado ao exercício de atividades de comércio ou de prestação de serviços admitidas pela legislação urbanística municipal para a respectiva zona, eixo ou via. Artigo 2º. A obrigatoriedade prevista nessa resolução aplica-se aos projetos de empreendimentos residencial multifamiliar que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos. 1. Possuam área total construída igual ou superior a 5.000 metros quadrados. 2. Estejam localizados em imóveis com testada voltada para os eixos regional, turístico ou orla, definidos pela legislação urbanística municipal ou para as seguintes vias: Avenida Dr. Nereu Ramos, Avenida Antônio Joaquim Tavares ou Avenida Itapocorói. Parágrafo único. Para os fins do inciso 2º desse artigo, a obrigatoriedade será aplicável quando o imóvel possuir ao menos uma de suas testadas voltadas para qualquer dos eixos ou vias neles especificados. Artigo 3º. Os projetos de empreendimentos residenciais multifamiliar enquadrados nas condições estabelecidas no artigo 2º deverão prever, no pavimento térreo, no mínimo, uma sala comercial com área mínima de 50 metros quadrados. Parágrafo 1º. A área destinada ao uso comercial ou de prestação de serviços deverá ocupar no mínimo 20% da extensão da testada principal da edificação, voltada para o eixo regional, turístico ou orla, para uma das avenidas especificadas no inciso 2 do artigo 2º. Parágrafo 2º. Na hipótese de imóvel contestada para mais de um eixo ou vias abrangidas por essa resolução, caberá ao órgão municipal competente pela análise e aprovação do projeto identificar a testada principal para fins de atendimento ao disposto do parágrafo 1º, observadas as características do empreendimento, sua implantação e sua relação com o sistema viário. Artigo 4º. A área destinada às salas comerciais ou a prestação de serviços exigidos nos termos dessa resolução não será computada para fins de cálculo do coeficiente do aproveitamento básico do terreno, observadas as demais disposições da legislação urbanística municipal aplicáveis ao empreendimento. Parágrafo único. As vagas de estacionamento destinadas exclusivamente às salas comerciais ou aos espaços de prestação de serviços previstos nessa resolução serão facultativas, sem prejuízo da observância das normas de acessibilidade, mobilidade, segurança, carga e descargas e demais exigências previstas na legislação aplicável. Artigo 5º. As disposições dessa resolução aplicam-se aos projetos protocolizados a partir da data da sua entrada em vigor, ressalvados os direitos e situações jurídicas constituídas anteriormente e observadas as regras de transições previstas na legislação municipal. Artigo 6º. Os casos omissos e as situações excepcionais relacionadas à aplicação dessa resolução serão submetidos à apreciação e deliberação do plenário do Conselho Municipal da cidade, observadas suas competências legais e regimentais. Artigo 7º. Essa resolução terá vigência
até a entrada em vigor da legislação decorrente da atualização ou revisão do Plano Diretor Municipal, que venha disciplinar especificamente a matéria objeto deste ato. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, após sua regular aprovação e homologação, quando exigida, somente podendo ser alterada ou revogada mediante deliberação do plenário do Conselho do Concidade, observadas as competências estabelecidas na legislação municipal. Artigo 9º. Fica revogadas as disposições em contrário. É isso. Obrigado. A proposta segue para análise e, posteriormente, vai ser colocada em pauta na próxima reunião ordinária. Abro a palavra aos conselheiros, se quiserem comentar ou complementar algo. Eu já pedi a palavra e depois o Everaldo também deve complementar. Só tem alguns pontos aqui para discutir com vocês e apresentar. A primeira referente à resolução, é a resolução que já passou pelo Conselho. O que a gente pretende com essa resolução? Né? É criar um município um pouco mais vivo, né? Que a gente tem um município, a gente não tem um município morto com os prédios aqui só para moradia, e trazer esse espaço de salas comerciais para isso, para justamente a gente tenha essa condição de uma cidade um pouco mais harmoniosa. Lógico, isso tudo depois, na discussão do plano diretor, a gente vai debater e trazer essa discussão para dentro do plano diretor, mas hoje, como a gente estamos nesse processo de construção do novo instrumento, em resumo, essa resolução ela traz isso. Não sei se o Everaldo quer complementar, de fato, tecnicamente. Nem é bem tecnicamente, porque eu acho que é bem clara a resolução, né? Mas só para reforçar o que tu falou, essa proposta dessa resolução ela veio do planejamento, né, da Secretaria, porque, historicamente, a gente teve a fama de cidade dormitório de Penha, né? E a gente que vive aqui há bastante tempo, a gente sabe que isso ocorre mesmo, que no verão, especialmente no verão, as pessoas que vêm veranear em Penha descem dos prédios, vão sair das casas, pegam a sua garagem e se recorrem a pissarras para recorrer ao comércio, porque nós não dispomos de um comércio forte nas avenidas, especialmente. E, então, dentro dessa visão é que nós entramos com essa resolução, essa proposta, para que motive os empreendedores a criarem salas comerciais nos seus térreos e realmente dar vida, né, dar movimento nas nossas avenidas principais que estão na resolução, né, que são os nossos eixos estruturantes, né, e as avenidas que não fazem parte dos eixos, mas são as principais, como a Nereu Ramos, e a Antônio Joaquim Tavares, e a Itapocoróia, né, e Inácio Francisco de Souza também, que é eixo, enfim, as avenidas principais. Como já foi falado, essa resolução ela já teve vigência, né? Ela encerrou a vigência e criou uma lacuna nesse espaço de tempo. Durante a vigência, vários empreendimentos se usaram dessa resolução, projetaram dessa forma. Essa resolução, inclusive, teve uma participação, inclusive, do Núcleo da Construção Civil, né, que entrou com umas propostas para adequar, e a gente adequou, fez essa adequação ao Núcleo da Construção Civil, esses percentuais que estão na resolução. Enfim, o motivo realmente desse é para que a gente dê vida à nossa cidade, né, e estabeleça um comércio forte. Ela, como já falei, ela vem de encontro aí ao desejo também do Núcleo da Construção Civil, e ela só vale para empreendimentos igual ou acima de 5 mil metros quadrados, que tem uma sala mínima de 50 metros quadrados no térreo, pelo menos uma sala mínima, ou ocupe 20%, no mínimo 20% da testada do imóvel, né? E para ter esse incentivo, para o empreendedor ter o incentivo de criar essas unidades comerciais no térreo, a gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Então, essa área comercial não entra no índice de aproveitamento do empreendimento, né? Não é computado, e a vaga de estacionamento fica facultativa, né? Caso o terreno seja próprio, tem espaço para que criem vagas de estacionamento, é interesse do empreendedor fazê-las. Caso não tenha, que às vezes o terreno não dá essa condição, é facultativa. Em suma, a resolução é essa, né? A parte técnica, né? Tem umas outras coisinhas ali, mas são meras acertos da legislação. Perfeito. Eu tenho mais 2 pontos que eu gostaria de discutir. Desse assunto do... Não, nos assuntos gerais. tá. É que não encerrou ainda. Sobre isso eu tenho mais uma... Sobre esse secretário, eu tenho mais uma sugestão. Como ela altera lá a Lei Complementar 02, e nós já vamos ter que fazer uma conferência pública pelo motivo da alteração da ortoga onerosa, a minha sugestão seria
seria a gente colocar... seria com a aprovação dessa resolução, porque o senhor vai até o Ministério Público conversar com ele sobre a possibilidade de nós fazer algum ajuste antes do plano diretor, né? A gente pedir autorização para colocar a alteração desse artigo 4º, que vai alterar a 02/07, quando ali ele fala, não será computada para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento básico. A gente botar isso também lá na conferência pública e já aproveitar e já alterar a legislação. Deixa isso pacificado. Principalmente lá naquela situação que nós temos ali dentro. Isso nós conversamos internamente, né? Eu e o secretário, até com o Patrick, nós começamos um dia, né? Que, logicamente, tem essas restrições do MP quanto à alteração do plano diretor enquanto não houver a revisão geral. Mas nós achamos que nós devemos discutir essa proposta, né, que ela é muito importante para a cidade, de suma importância. A gente discutir essa proposta e, logicamente, conversar com o MP, né, para que a gente consiga valer essa resolução e até, se for possível, botar na lei, porque até o processo de revisão não é rápido, né? O processo de revisão é, no mínimo, um ano, para que a gente faça esse processo de revisão. E, nesse período de um ano, vários empreendimentos vão sair, e se a gente não tiver esse instrumento, nós vamos perder essa ideia de estabelecer salas comerciais nessas avenidas, né? A leitura que eu faço, conselheiro Everaldo, é que se chegar lá no MP com uma resolução desse conselho aprovada, existe uma solidez, força, né? Uma certa Sim. solidez nesse pedido. Mais algum sobre esse assunto? Sobre Não? esse assunto eu não tenho. Deixa a palavra de Luiz. Não, eu só referendando, acho que vale a pena o Ministério Público, acho que ele vai entender perfeitamente, porque ele não muda o zoneamento, né? Ele traz benefícios para o município e para os munícipes também, né? Então, acho que vai ser tranquilo, né? E acho que também o Conselho é favorável a isso, né? Não tem... Deixa eu falar. Então, em resumo, que nem o Leandro mencionou, a nossa postura enquanto poder público com o Ministério Público, a gente tem tido, né, essa parceria, vamos dizer assim, de normalmente a gente não vai, até por conta de uma determinação, mas as alterações que nós pretendemos, não só essas apontadas, mas tem mais algumas também que nós pretendemos fazer, principalmente referente à análise de projetos, para que fique mais claro a análise interna, né, questões internas, mas antes de qualquer alteração, a gente pretende fazer essa conversa com o Ministério Público e pactuar com eles quaisquer alterações que serão feitas, né, que nós propusermos, né. Então, resumo é isso. Perfeito. Mais algum assunto? A palavra está livre. Eu tenho mais 2 assuntos. Gostaria de informar, né, a equipe aos conselheiros referente à questão do plano diretor, né. Recentemente a gente teve uma reunião, eu tive uma reunião junto com as associações de moradores, com a promotora doutora Ana Lu, fazendo alguns apontamentos, e eu fiz uma apresentação para as associações, que foi um pedido da própria doutora, em que pé que estamos referente à construção do nosso, né, futuro plano diretor. Naquela data específica, a gente não havia ainda finalizado e enviado o processo ao Departamento de Compras, mas semana passada a gente finalizou toda a parte interna da Secretaria do procedimento administrativo, né, estruturação de termo de referência e todos os documentos que compõem o processo licitatório. Encaminhamos para o Departamento de Compras e Licitação, Secretaria de Administração, para daí a gente proceder os estates posteriores. Então, o que nós temos pactuado com a doutora Ana Lu, com o Ministério Público, é que se tudo ocorrer dentro dos prazos que a gente imagina, que ali para outubro, novembro, nós tenhamos já uma empresa para prestar o serviço para que a gente consiga atualizar, iniciar o processo de atualização do plano diretor. Né? A gente sabe dessa necessidade, né? Ano que vem vai fazer 20 anos da última atualização do plano, então dessa necessidade, de fato, de termos um plano atualizado, para que a gente consiga, de fato, projetar e trabalhar o crescimento urbano que Penha merece, né? E que se espera para a cidade, esse crescimento da cidade. Então, só para que vocês tenham esse dado também, esse dado a gente apresentou na última reunião, lá na promotoria, até a nossa conselheira estava presente também, então só para que, né, compartilhar com todos.
É só para título de conhecimento. E o outro assunto que eu gostaria de discutir um pouco mais, para que começassem a amadurecer esse ponto no Conselho, é referente à questão da outorga, né? O Leandro ali apresentou, de fato, muito bem, nós temos ali um valor aproximado de recebimento de 48 milhões, né, de valor de outorga, mas lembrando que, né, valores a serem lançados com uma determinação legal, vamos dizer assim, de recebimento desse valor lá no ABITSE, né? Até o ABITSE, o incorporador tem que quitar esse valor. E o que a gente precisa pensar, né, enquanto conselho, é criarmos mecanismos para que esses valores, de fato, a gente consiga recebê-los de forma planejada, né, que a gente consiga organizar esse fluxo de recebimento, né, para uma possível aplicação. E aí a gente vai ao encontro da proposição que a Secretaria de Planejamento fez também ao Conselho, dessa alteração da utilização do recurso da outorga, né, que a gente precisa de fato, marcar a data da conferência, para que a gente consiga aplicar o recurso em aquilo que, de fato, precisa, o que a resolução federal orienta, e não da forma restritiva que a nossa legislação ela é aplicada. Um outro ponto que a gente precisa ver e ter uma atenção muito clara é, de fato, quanto a isso, lógico, é o meu ponto de vista, tá, gente? Hoje, o valor da outorga, ele não é algo tão atrativo. Os valores hoje, né, a fórmula de cálculo hoje que é prevista para o valor da outorga, ela não é atrativa para o incorporador e nem para o município. Hoje, eu vou pegar como exemplo para vocês, na tabela de vocês ali, o item 5, que é o empreendimento do Cora. Esse empreendimento do Cora, ele tem ali eu vou passando ali o CNPJ, tem área de terreno de 1.015 metros quadrados, ele está com um índice 5 de aproveitamento, tal. Valor da avaliação, R$ 7.105, o valor do metro quadrado. Hoje, como vocês sabem, o nosso cálculo, né, um dos principais índices que compõe a nossa base de cálculo para o valor da outorga é o valor do metro quadrado, a avaliação do metro quadrado. Por que eu enfatizo essa questão da avaliação do metro quadrado? Ela é algo que eu, particularmente, entendo, ela é muito subjetiva para uma análise futura, né? A gente está falando de empreendimentos que são aqui, nós temos 2024, 2025, e normalmente, quando os incorporadores eles entram com a intenção de construção, eles já estão projetando isso 3, 4, 5 anos de antecedência, eles vão lá, já compram um terreno, e começa o projeto, e até isso estatar aqui dentro da prefeitura, e ele entender se ele precisa ou não comprar a outorga, a gente está falando de um lapso temporal aí de pelo menos 5 anos. Sendo que o valor do imóvel comprado lá à época é um X, e aqui na época, hoje, se a gente for trazer, é outra realidade, com o valor do metro quadrado muito mais, se a gente puxarmos os últimos anos aqui da projeção da cidade de Penha, o valor do metro quadrado teve uma elevação muito grande. E, levando em consideração também, pegando de novo, contando como exemplo esse imóvel, né? Passando a área construída, a gente tem a metragem de outorga onerosa autorizada. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma área autorizada de outorga de 1.807 metros quadrados de outorga. Se vocês fizerem uma conta básica, eu vou fazer aqui no celular rapidamente. Se eu pegar e multiplicar esse valor de 1.807 metros quadrados, a gente está falando de uma área de terreno a ser comprada, caso o incorporador ele não queira pagar a outorga para o município. Ele vai lá, ele vai comprar um terreno ao lado, para incorporar esse terreno, essa área, a metragem quadrada, dentro do potencial construtivo dele. Ou seja, eu não quero pagar outorga para o município, eu vou incorporar um terreno aqui próximo só para incorporar o meu índice construtivo. A gente está falando de um terreno aproximadamente de 362, 363 metros quadrados. Se eu pegar aqui R$7.000, que é o valor dessa avaliação, vezes 362 metros quadrados, a gente está falando de um terreno aproximadamente de 2,5 milhões. Se vocês olharem o valor cobrado de outorga aqui, 2.800.000, nesse exemplo. Então, não isso, eu só estou levantando isso para os senhores, para que vocês reflitam em algo que precisa ser discutido aqui dentro do Conselho. É algo que precisa também
Se o município quer receber dinheiro, se a gente quer receber esse valor de outorga para aplicar em construção de via, em melhoria da pavimentação, ampliação, tal, a gente também tem que fazer essa conta ao inverso. Para o incorporador é mais barato, porque esses 2,5 milhões, para ele não é 2,5 milhões, para ele é 1,5 milhão, porque ele vai permutar, ele vai negociar de outras maneiras e o valor dele cai. Então, esse 2.800, ele é em tese, quando eu falo ilusório, não, porque esse valor já é lançado, mas ele não é algo que, de fato, vai entrar para o cofre público. A gente precisa ter essa previsibilidade. Aí, falando, aqui eu acabo misturando as pastas, né? Secretaria da Fazenda e Planejamento. Então, a gente tem que ter essa previsibilidade de orçamento, de recebimento, com uma certa garantia, ou seja, tem que ser atrativo também para o outro lado do balcão que o recurso entre. Hoje não é. Por mais que foi feitas as alterações, né? Lá anteriormente havia sido, na hora da redação, foi feita a alteração, a redação foi redigida errada e tal, mas esses levantamentos aqui que eu pontuei para os senhores, e aqui eu peguei um exemplo simples, se vocês fizerem isso gradativamente para todos esses que estão a serem lançados, a área que a gente está conversando aqui é Eugênio Krause e Avenida Itapocorói. Boa parte dos empreendimentos aqui. Tem um ou dois que fogem um pouquinho, mas o que foge está da Itapocorói, da Eugênio, não está 100 metros para trás do eixo aqui. Então, a gente precisa, de fato, projetar e pensar numa proposição que a gente consiga trabalhar, e a minha sugestão aos senhores para que pensem, e todos os municípios aqui no entorno, os municípios, eles trabalham com o valor de CUB. E o CUB é algo que tu consegue previsionar, pensando a longo prazo, ou seja, mensalmente o CUB é atualizado, e o valor de referência, as atualizações, elas são pequenas, é a previsibilidade para o incorporador e a previsibilidade enquanto município de recebimento, ele é muito melhor. O CUB é usado como valor de referência para tudo. A gente perde a subjetividade de uma análise de valor do metro quadrado, que hoje a nossa regra, né, a nossa base de cálculo, ela é isso. Né, ela precisa passar pela comissão, a comissão faz uma avaliação, aí tem uma avaliação, não, um terreno é 7 mil, o outro é 5 mil, o outro é 6. A gente precisa trabalhar com a previsibilidade. E aí a gente consegue trabalhar por eixo, daqui a pouco a gente pode trabalhar em cima do que tem aprovado dentro do nosso plano diretor, os zoneamentos, trabalhar por zoneamento. Aí a gente precisa discutir e pensar de forma conjunta como é que a gente vai estabelecer uma nova regra. Essa nova regra para agora ou para depois, não sei. É uma discussão que a gente precisa avançar enquanto conselho, para que fique algo atrativo para o incorporador e pensando no bem comum do município. Porque se a gente pegar esses empreendimentos aqui, esses 2,5 milhões, daqui a pouco, olha, se ele for lá comprar um terreno do lado e incorporar isso aqui, a gente não tem os 2,8 milhões. A gente fica sem R$1 em caixa. Por isso que eu mencionei para o conselheiro Gilbert, os 48 milhões, em tese, é uma previsão de recebimento, não necessariamente um recebimento. Então, a gente não tem uma garantia de que a gente vai receber esses 48 milhões. É o que há a ser lançado, não necessariamente o que a gente vai receber em caixa. Então, a gente precisa, de fato, construir uma nova forma de cálculo para que seja bom para ambos os lados. Bom para o incorporador, e quando eu falo isso, bom para o incorporador, pelo amor, não me entendam o que eu estou defendendo na classe, mas tem que ser algo atrativo para que o investimento venha para o município, para que o crescimento enquanto município aconteça, mas também bom para o município e que a gente tenha um recurso em caixa e consiga aplicar nas melhorias necessárias. Melhoria de infraestrutura, melhoria de saneamento, melhoria de educação, seja quais forem necessárias. Né? Então, é algo que peço que os conselheiros, de fato, dá para brincar bastante com essa tabela aqui e a gente projetar, né, algo a ser construído pensando para frente. Em tese é isso, não sei se alguém quer pontuar algo a mais ou não, mas ou corroborar com a sugestão. O que eu posso contribuir, né, com a tua explanação ali é que hoje a gente tem bastante empresas que pedem assim, eu preciso saber um valor estimado. A nossa comissão a gente se nega porque como é que eu vou estimar o valor de mercado futuro? Não dá, né? Então a gente vê que eles ficam meio que frustrados, né? Eu dei uma estudada na legislação de Balneário Pissarras, de Itapema, de Bombinhas, de Balneário Camboriú e de Porto Belo. Todos são pelo CUB, né? Quando o secretário propôs esse estudo, a minha primeira preocupação foi, mas secretário, nós temos aqui
A nossa área aqui nós temos terreno que hoje vale 7 mil, 8 mil reais o metro quadrado. Aí você vai propor o cubo, ele disse, não, então nesse caso não vai ser 2 vezes o cubo, vai ser 2 vezes meio cubo, vai ser, se for mais interior, vai ser 0,30 o cubo, então nós vamos buscar essa variação de acordo com o valor que está hoje e só vamos colocar no cubo para ter um valor exato. Aí eu concordei com ele, disse, não, vamos dar uma estudada, vamos... E de fato, quando eu falo dessa avaliação, é justamente isso, assim, olha, não é só o valor do cubo, de fato, ali no eixo entre a maior parte desses empreendimentos, né, entre a Avenida Itapocoró e Eugênio Krause, aqui a gente vai tratar cubo mais 30%, cubo mais 40%, ou seja, é o que a gente precisa discutir. Mas a minha única parte que eu enfatizo bastante é algo que tem que ficar atrativo. Hoje não é atrativo. Tem que ser algo atrativo para ambas as partes. Né? E aí a gente estabelecer esse fluxo de, lá na Santa Lídia vai ser cubo mais 5, mais... Aí a gente, é uma construção. Né? A gente escalonando, porque hoje a parte mais nobre a gente está falando, todo mundo quer vir aqui, o pessoal que vem de fora ele quer aproveitar a praia, quer ficar perto da praia. Né? Então a gente trabalhar esse escalonamento, trabalhar essa proposição. Mas só se tenham bastante essa condição referente a isso que eu levantei, né, como atenção. Eu também gostaria de fazer, né, um comentário sobre isso. Concordo com o secretário Adriano aqui. Eu também, né, tenho muitos amigos construtores que também participam destes eventos. A grosso modo, todas as construtoras que constroem aqui perto da beira-mar aqui têm interesse em pagar essa outorga onerosa. Mas da maneira que está nossa lei, nosso regimento aqui, de como tem que ser pago, como tem que ser calculado, dá uma insegurança para as construtoras. Então, muitas construtoras não querem projetar prédios muito altos para não pagar isso, porque não sabem como vai ficar. E, como o Adriano colocou, temos que colocar regras claras para que eles tenham esse incentivo, queiram pagar rápido, queiram pagar desde o começo do empreendimento, e não hoje, como do jeito que está, para pagar só no final. Né? Então, incentivar as construtoras para que o valor seja interessante, para eles poderem fazer essa outorga, e ainda incentivar para que eles comecem a pagar já desde o começo, para que seja bom para a prefeitura, para o dinheiro entrar em caixa, e se pudermos também usar esse dinheiro para outras utilidades também para beneficiar, melhor ainda. Né? Construtoras ganham, a prefeitura ganha, todos nós ganhamos. Então, essa flexibilidade ou essa nova maneira de calcular, acho muito, muito importante para ajudar a fortalecer a caixa da prefeitura e também pelo bem da cidade. Eu gostaria de manifestar, né? Adriano, né? Eu compactuo contigo aí, né? Eu não gosto muito do adjetivo atrativo, mas são palavras, né? Porque entendo aí, porque tem que ser atrativo principalmente para nós moradores também esse benefício, mas eu acho que é a tua leitura, né? E até acho que é mais justo porque o CUB é um indicador nacional, né? É um valor estadual, digamos assim, né? A avaliação ela passa por uma subjetividade, né? Uma comissão, eu não sei atualmente quem é a comissão, só para mim entender assim. A comissão é composta por 3 servidores efetivos do Poder Executivo. Leandro, Rafael e Maurílio. Certo, são efetivos do município. Aí o valor do metro quadrado é definido pela comissão da outorga onerosa com a avaliação do valor atual de mercado imobiliário. A gente todo ano faz aquele curso de avaliador de imobiliário pelo Siduscom, né, pela próprio sindicato, para ter uma base. Mas mesmo assim existe a subjetividade. É claro. Sim. Não, até participei uma vez da discussão, porque assim, teve um rumor, né, de vender o terreno da prefeitura, só estou fazendo uma avaliação, assim, um comentário, né? Aí o pessoal projetava pelo metro quadrado, que realmente era baixo o terreno, né? Mas a gente vendo o potencial construtivo daquele terreno, quer dizer, se pagava facilmente, né? E às vezes eu fico pensando, né, quer dizer, hoje em dia um empreendimento aqui por baixo é 800 a R$1.000 um apartamento, 1 milhão, né? Então, assim, né, as empresas têm cash para isso, né? Elas têm, mas eu acho justo ter um indicador econômico que realmente seja balizado. E eu acho que o CUB, realmente os outros municípios adotam, eu acho que seria uma maneira mais correta, né? E, de novo, né, eu acho que tem um marco legal, né? Quer dizer, as mudanças de pagamento, elas são alteradas de acordo com a legislação, né? Quer dizer, tem gente que vai ter que pagar por 0,5, tem gente que vai ter que pagar por 0,2, por metro quadrado, e se Deus quiser as pessoas vão pagar, os empreendedores vão pagar 0,2 agora por CUB, né?
eu acho que não retrocede a cobrança, né? Essa regra de transição a gente precisa estabelecer, né? De como é que, aí não confesso para ti que a gente não é uma proposição isso, né? Algo que essa regra de construção como vai ser feita se os empreendimentos passados é X. Aí eu confesso para ti que eu não. Aí eu acho que é uma entrou questão nisso. legal, né? Porque eu acho que assim, eu também não sou advogado, né? Muito longe disso, mas eu acho que o que está na legislação aí já parece um pouco de renúncia de receita, né? Mas eu acho que o jurídico vai se alicerçar muito bem, porque obviamente sobra para o poder público, né? Só fazendo um adendo, né? Tipo, a questão, isso não considera esse valor aqui, pensando, né? Certo. Conjecturando numa condição de que iria retroceder a cobrança. A outorga ela não é renúncia de receita, porque a outorga ela não entra dentro da receita corrente líquida. Né? Não é algo que compõe o valor da receita corrente líquida. Então, não seria uma renúncia de receita. É uma expectativa de receita, não é renúncia de receita. Certo. Não, eu estou entendendo. A expectativa pode virar zero também, né? Acho que não, né? Porque tem... Se o incorporador quiser absorver um outro terreno, ele consegue absorver e aí vira zero para o município. Foi exatamente o exemplo que eu usei. Foi exatamente o exemplo que eu usei peguei como exemplo aqui esse empreendimento do Cora, né? Aqui o valor lançado é 2.844.000 aqui. Se ele comprar um terreno, que é o que ele precisa aqui, ele precisa de um terreno aproximadamente de 360 metros quadrados. Se ele comprar um terreno de 360 metros quadrados, que é o valor que ele precisa, vira zero. O município não ganha nada. E ele vai investir 500 mil a menos. E o município... Aí essa conta, é esse cálculo que a gente precisa entender. Tipo assim, quando eu falo que ser vantajoso, né? Do atrativo. Do atrativo. Né? É isso. É isso que a gente... esse cálculo que a gente precisa entender. Que seja atrativo, inclusive, para o município. Claro. Né? Para que o investidor, o empreendedor, seja atraído a isso. Porque assim acontece muito... A gente acompanha alguns casos desses aí através do núcleo da construção civil. Pô, ainda tem um terreno ali do lado. O cara vai lá, compra, paga menos do que pagaria de outorga e o município fica sem um centavo. Então, nem compra a permuta, não paga nada. E no fim agrega para o empreendedor, porque ele cria um estacionamento para ele, daí no caso valoriza mais o empreendimento dele, não entendi agora. Valoriza o empreendimento dele estacionamento, não só estacionamento, área de lazer, certo, o cara dobra. E para o município, a gente ficaria com ônus, porque daí eu preciso investir em pavimentação, eu preciso investir em N situações, a gente ficaria só com ônus. Né? Hoje, né, pegando como exemplo, se o cara vai lá e me compra o terreno, a gente fica só com ônus do processo. Qualquer área mais adquirida pelo empreendedor, ele vai usar uma estratégia que ele pode fazer, e é legal. E o incorporador vai sair muito menos, que aí, como o doutor falou, ele vai fazer permuta. E aí vai sair muito menor o valor. Então, para ele, vai incorporar patrimônio no imóvel dele. No imóvel e vai onerar a prefeitura não pagando a outorga. É uma discussão que a gente... Aí é entender o que o conselho precisa, qual time que o conselho quer, porque assim, olha, né, a gente abrindo conversa com o Ministério Público, daqui a pouco uma discussão que a gente pode levar para o Ministério Público junto com as outras proposições. Olha, a gente tem essa condição aqui também, o que a senhora acha? Podemos alterar? Não precisamos alterar? O conselho entende que é mais vantajoso, que é mais interessante para o município isso. É uma proposição que a gente precisa discutir. Eu acho que é algo que tem que se pensar e trazer para a pauta. Mas volto só a salientar, independente na hora do habite, todo mundo vai ter que quitar isso aqui de alguma maneira. Exato. E só uma outra... Mas tem legislação outorganosa. Quer dizer, esses empreendimentos, eles não estão outorgados? No IV já consta, né? Sim. No IV já consta. E uma outra... Sim. Mas os outros podem trabalhar com esse instrumento, legal. Uma outra proposição que a gente precisa discutir, tipo assim, olha, hoje, né, ali no habite em si, ele tem que estar com o valor quitado, né? Uma outra proposição que a gente acabou estudando bastante, né, como o conselheiro Leandro mencionou também, outros municípios, eles trabalham aqui na emissão do alvará de construção, X%. 20%, sei lá, 10%. 20%, 30%. Aí é uma regra que a gente vai ter que compor. X parcelamentos e se tiver um saldo regular lá no habite. Hoje não é isso, a gente precisa de fato regrar isso. Né? É só trazer... Ou seja, a regra do jogo tem que ficar clara para todos. Claro. Né? E bem clara. Então, é essa transparência que a proposta traz. Só para título de
Só para título de comparação assim, né? A gente foi em Balneário de Pissarras visitar Balneário de Pissarras, o coeficiente deles, o fator é 10 e o CUB e o valor cobrado entre a primeira avenida deles ali, como fosse a nossa Itapocorói aqui, é 0,30 do CUB. Sai R$1.000. E o fator 10. Isso aí, um fator alto e um valor baixo. Valor baixo. E digamos assim, aí eu acho que vai caber mais o planejamento, a finanças, definir o valor se é 100% do CUB, 10% do CUB, isso aí o planejamento define melhor ou traz essa discussão para o grupo depois? Eu Eu entendo acho que tem que que a trazer gente, para cá, né? acho que a gente pode propor, né, é uma proposta, né, trazer, apresentar aos conselheiros essa Certo. proposição e a gente evoluir a discussão aqui, né? De fato, né, eu com a equipe, a gente tem trabalhado numa sugestão, então, no momento oportuno, a ideia é vou trazer isso aqui ao conselho e apresentar a proposta. Olha, o CUB mais X% em tal área, outra área vai girar assim, outra área vai girar assado, então a proposição a gente traz sim. Sim, por gentileza. Eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, já temos dados que consta desde 2019, e isso está acontecendo desse jeito, pelo que eu entendi, né? Essa cobrança da outorga e tal. E essa possibilidade, então, do construtor adquirir esse terreno do lado, vamos chamar assim, bem leigamente falando, né? Já temos histórico de que, construtora tal, se vai custar tanto, se vai, né, isso é tantos metros quadrados. Ela foi lá e comprou. Nós já temos isso, já está acontecendo, esse dinheiro já está deixando de vir para a gente? Essa proporção justifica essa preocupação? Está acontecendo, então. Então, tá bom. Uhum. Tá bom. Era só uma curiosidade, porque de repente a gente está fazendo uma discussão de algo que a gente acha que eles podem não querer. Não, eles já estão fazendo. Tá bom. A Santerra nunca pagou outorga, né? Sempre comprou, né? Vai pagar, mas é menos da metade do preço da pagar. Então, a gente quer pagar, a gente apoia, a gente quer desenvolver a cidade, a gente precisa de previsibilidade. Porque quando eu lanço o empreendimento, eu boto a venda, eu tenho que saber o quanto eu vou pagar de outorga. Porque eu tenho que carregar isso no preço do cliente. E se eu não sei se fica aquele fator de avaliação, tem aquela insegurança de, mas eu estava prevendo tanto e a outorga deu muito mais. Então, eu perco o lastro do meu preço. Esse é o maior risco para a gente, bem sincero. A gente quer pagar. Os outros municípios também trabalham com essa questão com previsibilidade de pagamento. Eu acho que isso é fundamental para o setor de finanças, saber onde tem o dinheiro para poder gastar, porque aí tu tem uma previsão, né? Como eu falar, a gente tem um valor aqui, mas não tem previsibilidade dele, né? Eu achava que isso ia cada vez mais. É por isso que a pessoa vai. Quando a cidade é via CUB e quando a cidade é igual a gente por porcentagem, qual que é a porcentagem? Será que precisa ser aquele? É nosso. Balneário de Pissarras, pelo menos o que eles passaram para nós aquele dia, que até agora eles arrecadaram 25 milhões, né, secretário? Aquela força de prédio lá, 25 milhões. É. Só que lá eles têm o fator 10, né? Que lá, por exemplo, o terreno de 1.000 metros pode construir 10 mil metros. E o valor custa 33% do CUB. E aqui nós já vamos partir de 1, no mínimo, né? 1.5, 1.6. Né? Mas, pessoal, veja assim, isso é sabido, quando a gente fala em consultor, empreendedor, são investidores. Todos aqui que têm seus negócios investem para ter retorno e lucro, consequentemente. Nós precisamos tomar cuidado aqui na Penha, eu estava vendo alguns valores aqui, porque para o investidor investir em Barra Velha, que tem uma procura tremenda e muito por crescer, ou em Navegantes, Pissarras já está meio saturado. Isso não muda muito para o investidor, entendeu? Porque, assim, do jeito que está aqui, hoje a outorga em Penha, ela está sendo proibitiva para o investidor. Eu estou falando isso para vocês, que eu acompanho isso do outro lado do balcão. É simples para eles. Está aí um depoimento do Irã. Santer nunca pagou uma outorga. Por quê?
Vamos comprar outro terreno, é mais barato. E isso acaba, o município perde com isso. Então, no passado houve essa visão, não, temos que cobrar, ok. Mas está começando a afugentar os investimentos aqui, porque ali do lado, nos dois lados, está muito mais barato. Eu creio que essa discussão ela vai ter que ser levada a cabo em momento oportuno. Pouco tempo. Eu vou te falar, a gente posso falar agora enquanto, né, das duas partes, falar agora enquanto planejamento. O número de empreendimentos, de novos projetos de empreendimentos estão diminuindo consideravelmente. Muito por conta de 90% por conta das inseguranças jurídicas que nós temos dentro do plano diretor, outorga, ou seja, a nossa legislação municipal, ela traz uma insegurança jurídica para os incorporadores gigantesca, para quem quer investir na PEN. Então, a gente precisa atualizar isso tudo. Né? E eu quero falar, eu quero falar também enquanto agora servidor, como avaliador. Né? Eu tenho também uma insegurança, eu não posso pensar em fazer menos do que a gente pensa que é, porque daí é o CPF da gente. Né? A gente também é difícil. Né? Por exemplo, esses valores que tem aí, a gente usou, tem uma metodologia, né? A gente tem uma linha de defesa, por mais que a gente reconheça que seja caro, que essa é a palavra, né? Que é caro, a nossa ortoga é cara, mas eu também não posso avaliar lá para baixo, porque é caro, né? Tem que aplicar o que é o valor do mercado. Eu acho que, como também, eu falando como cidadão, sabe, eu me preocupo com a nossa falta de infraestrutura, não é novidade nenhuma, né? E acho que isso reflete no mercado imobiliário, porque o comprador, quando vai caminhar na nossa orla, na nossa rua, ele diz, vou pagar 1 milhão aqui, será que vale a pena realmente, né? Às vezes eu me questiono, a gente tem prédio de alto padrão aqui, e a pessoa vai caminhar na praia e está tudo ali, né? Desse jeito. Então, realmente, eu sempre enxergo o instrumento da outorga onerosa como melhoria de infraestrutura para nós, moradores, valoriza o empreendimento e atrai mais as pessoas, sabe? Por exemplo, a gente olha Navegantes, né? Você, né? Subjetivo, né? Navegantes não dá para dizer que tem uma praia bonita, mas tem uma super calçada, tem ciclovia, então tem uma infraestrutura adequada, né? E, sinceramente, às vezes eu fico pensando, né? É um município bastante atrativo. Se for botar no papel ali o metro quadrado lá e o metro quadrado aqui, e o que a gente oferece para o morador aqui, o que oferece lá, né? É um questionamento que tem. Então, acho que todo mundo ganha e todo mundo perde de alguma maneira, né? Mas o importante é nós todos ganhar. O município, o empreendedor que valoriza o imóvel, né? E acho que, assim, esse negócio de... né, vai recuar, eu acho que recua porque o país também está num momento delicado, né, econômico aí, né, mas certamente não tem lugar em Santa Catarina, que, né, perto do litoral, como o litoral centro-norte, que é o que está crescendo, né, a gente já vê esse crescimento de Barra Velha para São Francisco, lá, né, ali para Barra do Sul, ali, né, então a gente está num vulcão econômico, né, e nós estamos aqui no centro, né, do Vale Europeu, centro não, no litoral do Vale Europeu, né, a gente tem aeroporto do lado, a gente tem cidades grandes, né, então a tratabilidade da Penha, eu acho que é questão de tempo que ela cada vez vai amadurecer mais, sabe? E quando nós tiver infraestrutura, vai ser muito mais atrativa ainda, sabe? Mas é justamente, só corroboro a tua fala, tipo assim, esse recurso ele tem que vir para que a gente consiga investir, porque hoje a gente acaba jogando esse custo do investimento 100% para o cofre público. Ou seja, a gente tem... né, o nosso orçamento é um orçamento, de certa forma, limitado, e hoje todo o ônus desses investimentos está indo para o orçamento público. Então, a gente precisa do quê? Esse recurso de outorga é justamente para isso. É para a gente conseguir investir em infraestrutura, jogar para isso. Né? E eu acho que é o perde-ganha, né? Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Exatamente o que tu falou. É um ganho total, também acho. Mais algum assunto? Não? Né? Então, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos os conselheiros e conselheiras. Declaro encerrada a 4ª reunião ordinária do Concidade. Tenham todos uma boa noite.